Mas os que estão dizendo, alguns, inclusive eruditos adventistas, estão defendendo aqui pertinho, na Universidade de La Sierra, estão defendendo não só o matrimônio entre iguais, mas também a agenda do movimento daqueles. E os professores estão defendendo a teoria da evolução. Se a irmã White estivesse viva hoje, eu vou falar disso amanhã, ela diria aos pais o que disse naquela época: pais, retirem os seus filhos de nossas escolas em Bellow Creek. Nossa única proteção, meus irmãos e irmãs, contra todas essas ideias que estão penetrando na igreja, é obedecer à palavra de Deus, e para obedecê-la temos que lê-la, estudá-la e conhecê-la. Há tanta ignorância na palavra na igreja adventista hoje em dia. A televisão absorve nosso tempo, nosso trabalho. Há tantas distrações, não temos mais tempo de estudar com profundidade a palavra. Não somos capazes de dizer, está escrito, porque não sabemos onde está escrito. E pior que isso, não podemos dizer, está escrito, porque nem sequer nós sabemos se está escrito. E como vamos nos proteger contra os enganos de Satanás se nós não conhecemos a palavra de Deus e não temos assimilado em nosso ser? Vocês creem que Satanás pode usar a música para perverter? A irmã White diz que sim. Escutem bem o que falamos nessa manhã. Mas esse movimento, o One Project, ele vem vinculado com bandas de rock na igreja adventista. É um problema crescente na igreja adventista. E prestem atenção, a serva do Senhor nos advertiu que o que passou no ano 1900, na Campal de Indiana, eu tenho um sermão de 2 horas sobre a Campal de Indiana, em DVD. E o próximo artigo do nosso jornal, que está em inglês, é sobre a Campal de Indiana. E ela diz que pouco antes da Porta da Graça fechar, na igreja adventista, em reuniões da nossa igreja, haveria dança, vai haver tambores e haverá gritaria. Mas hoje em dia, sabe o que eles dizem? O One Project? Ah, não, mas isso é da cultura lá na época da irmã White. Isso se aplica lá, não a nós aqui hoje. Tudo que a irmã White disse, eles convertem em cultural de sua época. Ela era puritana. A norma de conduta que ela apresenta, isso era para as pessoas lá da época dela. Mas hoje, não, hoje nós sabemos mais. Satanás foi o diretor do coro celestial. Sabe muito bem de música. Sabe como usar a música para perverter. E nem toda música cristã é boa música. Uma vez eu fiz uma apresentação numa reunião de pastores, numa certa conferência da União, e apresentei um tema sobre a música. Eu não sou músico profissional, mas eu toco trompete, entendo de música, estudei 6 anos inteiros. Eu sei quais são os elementos da música, como funciona a música, o efeito que ela provoca. E a música tem muito poder. E depois que terminei a apresentação, vieram 3 pastores à frente, como vocês dizem, enfurdinados, bravos comigo. E disseram, nós precisamos desse tipo de música para manter os jovens na igreja. Então, os fins justificam os meios. Quem é o autor disso? Eu lhe digo a ética de Robin Hood. Tudo bem roubar dos ricos para dar aos pobres? Roubar é roubar. Então eu lhes disse, vocês creem que toda música contemporânea é apropriada? Disse um dos pastores rapidamente, ele disse não. Eu lhe disse, então, que critério você usa para saber se é apropriado ou não? Houve um largo silêncio. E me disse, não sei.
E os 3 saíram. Não é preferível para nós escolher a boa música que Deus tem criado para os seus? Até tínhamos hinários com 527 hinos, agora temos 614. E se um dia cantamos de uns 10%, isso é muito. A maioria nem conhecemos e são bonitos. Ora, eu não sou dos que dizem só o hinário adventista, porque há muitos hinos que têm sido compostos contemporaneamente que são bons para a igreja. Mas tem que ter a boa qualidade de música. Não só a letra, mas a música. Tem que ser apropriada para a igreja. Não devemos seguir o que dita nossos sentidos, nossas emoções. Hoje em dia, muitos escolhem obedecer palavras de homens ou de mulher, em vez de obedecer o que Deus disse. Permita-me ler umas 2 ou 3 citações. Um dos graves problemas, meus irmãos e irmãs, que temos na igreja é com os que dizem ser eruditos, os super instruídos. Creem que sabem mais do que os laicos que se encontram nos bancos da igreja. Então dizem, como eu estudei, eu sei grego e hebreu. Não, eu não tenho nada contra estudar grego e hebreu, estudar a Bíblia profundamente e escrever livros, não tenho nada contra isso. Mas há o perigo de que, enquanto mais conhecemos, mais arrogantes chegamos a ser e pensamos que nós somos super instruídos e os que não estudaram são ignorantes. Pois sabem vocês, meus irmãos e irmãs, que nenhum dos pioneiros adventistas era PhD. E, no entanto, elaboraram o corpo de doutrinas da nossa igreja só na Bíblia, poderosamente. Hoje em dia tem usado muitos eruditos da igreja adventista para atrapalhar a igreja. E pode ser que eu agora me meti num problema por dizer isso. Mas é a verdade. Mas eu vou ler algumas citações. O Grande Conflito, página 595, diz a serva do Senhor: Satanás trata continuamente de atrair a atenção para os homens em lugar de atrair para Deus. Agora escutem bem, faz que o povo os considere como seus guias, os bispos, pastores e professores de teologia, em vez de estudarem as Escrituras para saberem por si mesmos quais são os seus deveres. Escutem, dirigindo logo a mente desses mesmos guias, isto é, dos líderes, podem então também encaminhar as multidões à sua vontade. Poderoso. No mesmo livro, O Grande Conflito, páginas 598 e 599, diz a serva do Senhor: as verdades que se encontram explicadas com a maior clareza na Bíblia têm sido envoltas em dúvidas e obscuridade por homens doutos, que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido de mistério, segredo espiritual, que não se deixa ver pela linguagem que empregam a elas. Esses homens são falsos mestres. Foi a pessoas semelhantes que Jesus declarou: não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve explicar-se de acordo com o seu significado óbvio, a não ser que se trate de um símbolo ou figura. Cristo prometeu: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá meus ensinos se são de Deus. Se os homens tão só estivessem dispostos a aceitarem a Bíblia tal qual está escrita, e se não tivesse falsos mestres para desviar e confundir as mentes, se realizaria uma obra que alegraria os anjos e que traria ao rebanho de Cristo milhares e milhares de almas atualmente submersas no erro. Permita-lhes dar-lhes uns exemplos agora da importância de obedecer ao que Deus disse.
Eu pergunto, qual é o dia que Deus estabeleceu como dia de repouso? Está claro isso? Em Gênesis está claro? Está claro. Qual é o dia? É o sábado. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está claro? Simples. Simples, claro. O que dizem os doutos? Oh, não, mas era para os judeus. Não estamos debaixo da lei, sim, da graça. E buscam todo tipo de desculpas para desobedecer o mandamento claro de Deus quanto ao sábado. Como Deus definiu o matrimônio em Gênesis? Homem e homem os criou. Mulher e mulher os criou. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, varão e varoa, e estabeleceu matrimônio entre eles. Mas os que estão dizendo, alguns, inclusive eruditos adventistas, estão defendendo aqui pertinho, na Universidade de La Sierra, estão defendendo não só o matrimônio entre iguais, mas também a agenda do movimento daqueles. E os professores estão defendendo a teoria da evolução. Se a irmã White estivesse viva hoje, eu vou falar disso amanhã, ela diria aos pais o que disse naquela época: pais, retirem os seus filhos de nossas escolas em Bellow Creek. E agora sim, eu estou me metendo numa enroscada, viu? Mas é a verdade. E a igreja necessita saber, porque nossos irmãos não sabem. Eu sou um adventista do sétimo dia, leal. Esta é a igreja do Senhor. Não há outra igreja. Mas não vou fechar os olhos e dizer que está tudo bem quando não está bem. Porque eu amo essa igreja e quero ver mudança nessa igreja. Mudanças positivas nessa igreja. Quero que voltemos ao que Deus quer que essa igreja seja. Eu tenho minha credencial ministerial. Eu sou membro regular da igreja adventista. E devolvo meus dízimos e ofertas na igreja. Por isso não sou nenhum dissidente. Sou leal a esta igreja. Amo esta igreja. E porque a amo, os leigos precisam saber disso, para que possa proteger as suas igrejas. Mesmo o pastor Wilson disse, mantenha os seus líderes responsáveis. Keep them accountable. Deus definiu o matrimônio, mas hoje em dia as pessoas querem redefinir. Eu pergunto, Deus estabeleceu as legítimas funções de homens e mulheres? O homem, o varão, tem sua função e a mulher tem a sua função? Quem é a cabeça? Isso eu não gosto de falar, né? O homem é a cabeça. A Bíblia diz que o ancião da igreja deve ser marido de uma só mulher. Que os pastores devem ser varão. Toda a Bíblia está bem claro. Mas nós queremos que a cultura diga não. Não é que hoje em dia a cultura tem ditado que os homens e as mulheres são iguais e, portanto, podem desempenhar as mesmas funções. Mas ser igual não significa ter a mesma função. Duas pessoas podem ser iguais e cumprirem funções diferentes. O pai e o filho são iguais. Deus, mas o filho se submete à vontade de seu pai, mesmo sendo igual a ele. Tem diferente função. Deus estabeleceu as funções, mas hoje em dia eles dão todo tipo de explicação e racionamento e se reexplicam textos bíblicos que são bem claros. Agora permita-me me meter em algo com alguns daqui.
Que tipo de dieta Deus estabeleceu no Éden? Ah. Agora, pastor, para de pregar. Termine. Que tipo de dieta Deus estabeleceu no Éden? Uma dieta vegetariana. É a melhor. Eu estou disposto a apostar. Eu não sou homem de aposta. Em muitas de nossas igrejas, a maioria dos membros são, como dizia um sobrinho de minha esposa, eu sou ovo lacto corne plumo escamo vegetariano. Irmãos e irmãs, quem nos diga que devemos fazer? Que devemos defender o sábado e não defendemos o matrimônio como Deus fez? Os dois foram estabelecidos no Éden. Quem nos diga como devemos fazer? Que cremos que o matrimônio como Deus fez, mas não cremos nas funções do varão e da varoa? Que sentido tem defender o sábado e o matrimônio como Deus fez e dizer, mas a dieta já não se aplica mais? Deus criou tudo no começo e sua palavra é clara. E devemos simplesmente obedecer a palavra de Deus. Qual é a melhor forma de detectar o erro? Conhecendo a verdade. Alguns desses que estão por trás do One Project, sabe o que estão dizendo? O que fazem no culto divino? Apagam as luzes. E deixam o santuário na escuridão. Porque na escuridão a mente pode se extraviar de todas as distrações para escutar melhor a palavra de Deus. Deus não é um Deus de trevas, Deus é um Deus de luz. Esse método que usa as religiões não cristãs e que os cristãos ecumênicos também usam, mas não deve ser o nosso método. Os labirintos, muitos estilos de oração que querem deixar a igreja dentro do paganismo e está entrando na igreja adventista. Para terminar, leio essa citação. Prestem atenção. O último grande engano logo aparecerá a nós. O anticristo vai efetuar diante da nossa vista obras maravilhosas. A falsificação se assemelhará tanto à realidade que será impossível distinguir sem o auxílio das Santas Escrituras. Elas são as que devem testificar a favor ou contra toda declaração de todo milagre. E agora a última citação, muito bem conhecida, página 595, do Grande Conflito. Mas Deus terá na terra um povo que susterá a Bíblia e a Bíblia só, como pedra de toque de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem as opiniões dos sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões de concílios numerosos e discordantes, como são as igrejas que o representam, nem a voz da maioria, nada disso, nem em conjunto, nem em parte, deve ser considerado como evidência a favor ou contra de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos certificar-nos se lhes autoriza um categórico, assim diz o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.